Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para resolver mais um exercício sobre lógica, inserido não na disciplina de Química do 10º ano, mas sim na disciplina de Matemática do 10º ano. Neste vídeo vou então demonstrar como é que nós podemos demonstrar que uma determinada proposição é uma contradição, ok? Então o exercício é o seguinte: considera a proposição B que está aqui abaixo. Então temos a proposição B, temos aqui a negação de P e Q e a negação de P ou não Q e a proposição P. O exercício incide então na ideia de mostrar que esta proposição B é uma contradição. Obviamente que, em primeiro lugar, interessa perceber o que é uma contradição. Nós já vimos em vídeos anteriores, e eu falei num vídeo, mostrar que uma determinada proposição era uma tautologia. E para uma proposição ser uma tautologia, seria uma proposição que, independentemente do valor lógico das suas variáveis proposicionais, ou seja, independentemente do valor lógico de P e Q, né? Independentemente do valor lógico que elas pudessem ter, essa proposição, para ser uma tautologia, teria de ser sempre verdadeira, ou seja, não depende do valor lógico das variáveis proposicionais. No sentido contrário, uma contradição será uma proposição que, independentemente do valor lógico das suas variáveis proposicionais, será sempre falsa. Ou seja, uma contradição é uma proposição que não depende do valor lógico das suas variáveis proposicionais. Ou seja, sendo P verdade ou sendo P falsa, sendo Q falsa ou sendo Q verdade, e sendo estas conjunções e disjunções falsas ou verdade, a proposição B será sempre falsa, sempre, em qualquer circunstância. Isso será então uma contradição. Adicione já assim aqui um parênteses para vos dizer que uma proposição, se não é uma tautologia, não é necessariamente uma contradição, ok? Pode não ser uma tautologia e pode não ser uma contradição. Cuidado, não fiquem com essa ideia. Se não é tautologia, então é contradição, ou se não é contradição, é tautologia. Nada disso, ok? Pode ser nem uma coisa ou nem a outra. Quer dizer, podemos ter uma proposição que mediante alguns valores lógicos das suas variáveis proposicionais, ela numa certas circunstâncias pode ser verdadeira e noutras circunstâncias poderá ser falsa. Nesse caso, nem seria contradição, nem seria tautologia, ok? Isto que fique bem assente. Tautologia é sempre verdade, contradição é sempre falso, ok? Agora, como é que nós podemos demonstrar que esta proposição é uma contradição? Bem, uma das estratégias, que seria aquela assim mais linear, seria vocês construírem uma tabela de verdade, fazerem uma tabela de verdade e depois mostrarem que esta expressão toda, esta proposição toda, na tabela de verdade daria para os 4 casos falso, 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 falso. E então aí estaria demonstrado que esta proposição B seria uma contradição. Essa seria uma forma de resolver o problema. Eu farei isto apelando unicamente às propriedades das operações lógicas. Então vou retomar aqui a proposição. O que nós temos é o seguinte: temos assim, não P, I e Q, I, não P ou não Q, I, P. Ok? Tem então assim a seguinte proposição B. Certo? Agora eu vou aplicar aqui simplesmente as propriedades. E então, olhando, isto pode ser feito por vários caminhos. Eu vou tomar aquele que está assim a pairar na minha cabeça. Olhando assim para esta expressão, eu vou aplicar a propriedade associativa. Ou seja, eu tenho aqui uma conjunção entre esta proposição e esta, e depois tenho uma nova conjunção. Então eu vou aplicar a propriedade associativa, ou seja, vou operar esta conjunção em primeiro lugar, ou seja, apelando à propriedade associativa, e reparem que aqui eu vou aplicar também a propriedade distributiva da disjunção da conjunção em função da disjunção. E reparem o seguinte: eu ter A, por exemplo, I, B ou C, né, e aplicava a distributiva. Como é que eu aplicaria a distributiva neste caso? A e B, né, A e B, assim, ou A e C.
Quer dizer, isto não será diferente a eu ter B ou C e A. Quer dizer, eu posso distribuir assim o A pela conjunção, mas quer dizer, da direita para a esquerda, e seria exatamente a mesma situação, não é diferente, ok? Então aqui vou aplicar, reparem que dava A e B, né? Aplicando a distributiva, A e B, ou A e C. A e C. É exatamente a mesma coisa, tendo aqui a distribuição da esquerda para a direita, ou então da direita para a esquerda. É igual, é exatamente a mesma coisa. Então vou aplicar a propriedade distributiva. Isto será então equivalente a eu ter, vou manter esta primeira proposição exatamente igual, não P ou Q, assim, e aqui vou fazer a aplicação da propriedade distributiva. Reparem que eu vou colocar outra cor para evidenciar. Vamos ter P e não P, ok? P e não P, ou o P a distribuir, né? P e não Q. Não Q. Apelei então assim, nesta fase, à propriedade distributiva da conjunção em função de uma disjunção. Agora vou aplicar aqui mais algumas propriedades. Reparem que eu ter P e não P, apelando então ao princípio da não contradição, esta proposição é falsa, ok? Reparem, P e não P. Nenhuma proposição, né, pode ser verdadeira e falsa em simultâneo. Reparem que se P é verdade, não P seria falso, ou se P é falso, não P seria verdade. E se eu tenho uma conjunção, quer dizer, ser verdade e falso em simultâneo, né, verdade e falso, isto terá de ser falso. Pensando no exemplo concreto, vamos imaginar que a proposição P seria hoje chove. Obviamente que a negação seria hoje não chove. Se estou perante uma conjunção, eu dizer que hoje chove e não chove é uma situação que não se pode registar em simultâneo. Então esta proposição aqui só pode ser falsa. Nada se pode, quer dizer, nenhuma proposição pode existir em simultâneo, que é a ideia da conjunção, com a sua negação. Okay? Então aqui, pelo princípio da não contradição, esta proposição é claramente uma proposição falsa. Então havia de obter a seguinte equivalência, não P e Q, e aqui teria assim, falso, né? Princípio da não contradição, ou P e não Q, certo? Agora reparem, nós temos aqui, neste caso, uma disjunção entre uma proposição falsa e outra proposição. Reparem que falso é o elemento neutro da disjunção. Ou seja, sempre que vocês têm o seguinte, quer dizer, eu vou colocar aqui falso ou uma determinada proposição P, isto é sempre dado, o valor lógico há de ser sempre dado pela proposição P, porque falso é o elemento neutro da disjunção, ok? Então, apelando aqui ao elemento neutro da disjunção, esta proposição será simplesmente igual a P e não Q. Então isto será equivalente a não P e Q, e aqui apelando então ao elemento neutro da disjunção, isto será igual a ter P e não Q. Ok? Assim. Agora, reparem o que é que a gente obteve aqui. Isto são conjunções. Eu tenho aqui uma conjunção, tenho aqui outra conjunção e tenho aqui outra conjunção. Então estou sempre perante o mesmo operador lógico. O que isto me permite aqui aplicar a propriedade comutativa da forma que me dá mais jeito. Ou seja, eu vou alterar aqui a ordem. Reparem, não P, vou juntar com P, da mesma forma que Q vou juntar com não Q. Isto apelando à propriedade comutativa. E lembrem-se, só é possível aplicarem a propriedade comutativa se estiverem perante os mesmos operadores lógicos. Reparem que eu aqui tenho apenas unicamente conjunções. Também funcionaria a comutativa se estivesse perante unicamente disjunções, mas nunca funcionaria se eu tivesse A e B
ou se eu aqui já não estou perante o mesmo operador. Então, eu, neste caso, já não podia aplicar a comutativa. Ok? Isto é importante. Sendo assim, e apelando então à propriedade comutativa, eu vou colocar não P e P, quer dizer, juntando não P e P, assim, e também vou juntar Q e não Q. E isto há de me ficar algo deste género. Agora, reparem que não P e P estamos de novo perante o princípio da não contradição. Não há nenhuma proposição que possa existir simultaneamente com a sua negação. Reparem, hoje não chove e chove, não faz sentido, né, que isto aconteça. Não pode acontecer em simultâneo, ou chove ou não. Né? Agora, em simultâneo, a negação de duas proposições é falsa. Sempre. Não P e P é sempre uma proposição falsa, apelando ao princípio da não contradição, e vamos ter exatamente a mesma situação, neste caso, onde temos Q e não Q. É uma situação que não acontece, nunca acontece. Quer dizer, nunca acontece, quer dizer, é sempre falso. Isto é falso. Né? Chove e não chove. É falso. Não poderá restar em simultâneo. Apelando então ao princípio dessa não contradição, eu obterei o seguinte. Não P e P será então falsa, apelando ao princípio da não contradição, e vou ter aqui Q e não Q também será uma proposição falsa, apelando ao mesmo princípio da não contradição. E agora falso e falso, né, obviamente será equivalente a obter falso. E sendo assim, acabamos neste momento de demonstrar que esta proposição B, independentemente do valor lógico das suas variáveis proposicionais, será sempre uma proposição falsa. Logo, a nossa conclusão, né? logo, a proposição, ok, deixa-me só pegar aqui isto, logo, a proposição B é uma contradição. Okay? É uma contradição porque, simplificando, aplicando as propriedades, obtemos uma proposição falsa, independente do valor lógico das suas variáveis proposicionais. Okay? Sendo assim, estamos perante uma contradição. Imaginem que optávamos pelas mesmas estratégias, chegávamos ao fim e dava verdade nesta simplificação. Seria equivalente a obter uma verdade. Então estávamos perante uma tautologia. Mas imaginem o seguinte, nós fazemos isto e acabamos assim com algo deste género. P ou Q. E isto não dá para simplificar mais. Então, neste caso, reparem, estamos perante uma disjunção entre uma proposição P ou Q que, mediante os seus valores lógicos, ela podia tomar o valor de verdade ou falso. Então, se obtivéssemos algo deste género, nós não estamos perante uma contradição nem uma tautologia. Okay? É aquele caso que eu vos disse. Isto não será contradição ou tautologia. Num caso deste tipo, nem uma coisa nem a outra. Agora, se chegássemos aqui ao final, vou até colocar noutra cor, se chegássemos aqui ao final e obtivéssemos uma equivalência com verdade, né? Então estaríamos perante uma tautologia. Neste caso, obtivemos claramente que a proposição é falsa, independentemente do valor lógico das suas variáveis proposicionais, então estamos perante uma contradição. Fica então aqui a minha sugestão de resolução para este exercício. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.